Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, a igreja leia, depois eu repito, vai. De fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. É isso. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Possa assentar, Deus abençoe a igreja. Paulo doutrinando a igreja sobre bondade. Obviamente nesse texto aí há outros requisitos e ensinamentos. A igreja, mas mais especificamente nesse versículo 6, Paulo lhe deixa claro uma coisa que eu vou trazer a vocês pela vontade do meu Senhor, que se chama bondade hoje aqui. Que para ele a bondade, ela é o nosso lucro. A piedade, ela nos satisfaz. No seguinte ponto, quando nós expressamos, eu acho que você já deve ter ouvido isso da boca de muita gente, o que eu tenho ganhado em fazer o bem? O que eu ganho em fazer bondade? O que eu ganhei por ser um homem bom, uma mulher boa, todo esse tempo? É lícito questionarmos o fato da bondade não nos dar lucro, não trazer a nós a realização que nós esperávamos. É bíblico esse conceito de que a bondade que nós praticamos aqui, ela almeja a recompensa. Paulo ele doutrina dizendo, não, a bondade por si mesmo, ela nos realiza. Ele doutrina aí no versículo 6, que o estado de ânimo que não depende de situações, um estado de ânimo que não depende de materiais ou de situações externas, porque a virtude da bondade por si só é suficiente, independente de qualquer situação. Nós fazemos a bondade independentemente se nós vamos ganhar com isso ou não. Por isso, a bondade, a piedade é o nosso contentamento, não a nossa fonte de lucro. A igreja entende? Porque infelizmente hoje se implementa o conceito de que qualquer coisa que você invista na fé, ou no que ela te educa, ou no que ela te ensina, só é válido, atraente, se te trouxer recompensas. Não que Cristo não tenha prometido a nós bênçãos com isso, sim. Mas o que me leva a fazer algo a nível de bondade ou benignidade, o que me leva a ser bom, o que me leva a obedecer ao meu Senhor, não é o fato do que eu vou lucrar ou vou ganhar com isso. E é isso que nós vamos pregar hoje aqui. Então Paulo está tratando sobre ganância. Na essência do capítulo 6, ele está falando exatamente de pessoas que, assim como elas trabalhavam na vida, no mundo, como ímpias, para realmente conseguirem acumular para si glória própria. Muitos também vieram no universo da fé
no exercício da fé, trazendo esses conceitos. De que a fé que importa, a fé convencional, o Deus convincente, é aquele que realmente lhe pede e também sabe te oferecer. Essa troca de favores, né? Esse conceito de que nós estamos aqui para receber também aquilo que nós oferecemos. Isso não tem essência cristã, é uma visão puramente comercial. Nós não estamos aqui servindo a Cristo, ao nosso Senhor, pela fé no seu Evangelho, para recebermos dele alguma coisa a mais daquilo que ele já nos deu, que é a sua vida. A vida para nós, a bênção para nós, a satisfação, a alegria, a realização, o contentamento, é sabermos que nós temos ele. A bondade é mais ou menos isso. É uma virtude de Deus para nós, que ela se realiza por si mesmo, por ser bom, porque é independente das circunstâncias, independente das realizações, independente das coisas externas. Por si mesmo ela se realiza. O fato de sabermos que nós estamos agora realizando aquilo que agrada a Deus, isso nos satisfaz. Não que nós vamos ganhar e lucrar com isso em relação a Ele, se continuarmos a sermos bons. Então eu já escutei isso na boca de muita gente, e talvez então já tenha falado também e me lembrei. O que eu ganhei por ser uma pessoa boa? Realmente, por ser alguém bom, que agrade a Deus, não foi prometido realmente nada em troca disso. Deus esperava que você fosse bom, por querer ser bom, independentemente dos lucros que você ganharia com isso. Eu queria pedir à Igreja Cenáculo Fé que você abrisse o texto de Gênesis capítulo 19, versículo 19. Não há nenhuma obrigação para isso, mas o pastor Daniel, eu vou aqui em nome de Jesus, dar a definição de bondade e benignidade nas traduções bíblicas aí, que estão também na tua Bíblia. Bondade e benignidade, o estado ou qualidade de bondoso, disposição ou natureza, é assim que se traduz. Humanidade, ternura, sentimento de amor. Isso é bondade, isso é benignidade. Nas palavras hebraicas bíblicas também se traduz por justiça, retidão. Quem sabia disso? Que ser bondoso quer dizer ser reto e justo. Não político, não humanista, tá? Muito mais do que isso. Ajudador e protetor, como segue em Salmo 109:12, Gênesis 19:19 e Gênesis 20:13, que também se traduz por compaixão e piedade nas palavras hebraicas que estão na tua Bíblia. No grego se traduz por clemência e benevolência, já no Novo Testamento. Em Atos 24, verso 24, temos um texto característico. Dignidade e retidão e caridade, como também há em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 4. Isso é importante saber por quê? Porque a palavra bondade não pode ser vista como uma simples afinidade moral, como um simples sentimento. No absoluto, a palavra bondade, ela é profundamente, significativamente santidade, tá? Não é um sentimento só, é a natureza de toda uma formação que decorre dentro de mim e não procede de mim. Aí eu vou tratar com você, mas de Cristo na minha vida. Ser bondoso para a Bíblia Sagrada quer dizer Cristo reina em mim, tá? Em todas estas traduções que o pastor aqui eu coloquei para vocês, define que a bondade é uma natureza e não uma simples afinidade moral. Fala Gálatas 5:22, Efésios 5:9, 2 Coríntios 6, verso 6, que são textos que o pastor também vou dar, para descaracterizar, desmontar completamente a tese da primazia da razão. Sabe o que a filosofia ela diz? Que não se pode ser bondoso sem conhecimento, que bondade
e conhecimento é igual a felicidade. Então a filosofia, ela é da opinião de que todo ser humano tem condições de ser uma pessoa boa quando tem educação. A Bíblia já é contrária a isso. Por quê? Porque a bondade é uma virtude de Deus, é um atributo dele. Não nasceu com a raça humana, é dele. Isso quer dizer que se trata de uma virtude que Deus manifesta em nossos corações pela presença do seu Filho, pela presença gloriosa desse Salvador nos nossos corações. Então não é por força da razão, não é por força educacional, não é por formação psicológica que nós agimos com bondade. A fé ensina que a bondade existe como tantas e tantas outras virtudes, porque Cristo está dentro de nós. Então a bondade não é um sentimento para a Bíblia, não se trata de um sentimento momentâneo, de uma afinidade, de uma simples comunhão ou harmonia com alguma coisa aqui nesta vida, tá? Como diz aí os namorados, uma química, tá? A bondade é uma natureza, não um sentimento. A Bíblia trata como natureza. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Tito capítulo 3, versículo 4. Agora nós vamos ler ao versículo 7. Ou seja, Jesus é toda a bondade. Amém ou não? Amém. Ele é toda a bondade em nós. Então lê esse texto em nome de Jesus, Tito capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7. Pode ler. Amém? Então o que Paulo está transmitindo aí? Construindo o conceito do que é ser bom. Deus manifestou toda a sua bondade quando enviou seu Filho na terra para cumprir a missão redentora. Ele não manifestou parte, ele manifestou toda ela. Isso quer dizer o quê? Que Deus não deixou para amanhã a amostra desse absoluto. Ele fez num ato só, o testemunho do que ele é capaz de fazer quando ele quer amar, quando ele quer ser bom. Jesus é a maior prova dessa capacidade do que é bondade. E nós não chegamos ainda na questão daqueles que foram favorecidos por este ato. Porque se nós colocarmos ali na balança aqueles que realmente foram favorecidos, essa bondade aumenta muito mais ainda. Porque quando Deus realmente ele quis testemunhar o seu amor, a sua bondade para conosco, ele fez com quem não merecia. Ele não fez para quem merecia. Então é incalculável o que realmente está na bondade de Deus. Não se pode traduzir, sim, mas medir com vara de metro o tamanho disso, porque é incalculável, é tão profundo que não dá para chegar. Foi esse ato que veio até a nós. Então a bondade é um atributo de Deus. E por que natureza? Porque Deus ele é bom independentemente se o homem é bom ou mau. Ele age em bondade por natureza, não por sentimento, não por interesses.
não por lucro. Comece a pensar você no banco agora, o que ele ganhou nesse ato de bondade? O que ele recebeu em troca da humanidade? O ato de querer ofertar o seu filho pela redenção dos homens pecadores. Nada. Então isso prova o que Paulo estava querendo dizer para a igreja. Essa é a verdadeira bondade, quando ela não busca o lucro. Quando ela não busca os seus próprios interesses. Porque ela, a bondade de Deus, ela está sendo realizada por si mesmo. Deus se sente realizado em fazer o bem. Ele se sente glorificado em demonstrar aos homens a sua capacidade de amar. Diferente de nós, ele veio nesse culto hoje aqui, sem motivações espúrias, perversas, materialistas e sentimentais. A presença dele hoje aqui não está sustentada por nenhum outro motivo a não ser esse, de saber o que nós precisamos e demonstrar a nós o quanto ele quer nos ajudar. Independentemente se eu odeio ou amo, se eu quero ou nego, ele é bom mesmo assim. Porque está na sua natureza a bondade. Ela é instantânea. É natural. E é isso que a palavra de Deus testemunha. Diz lá em Joel 2,13 que ela é grande. Em Isaías 54, verso 8 ao verso 10, que ela é eterna, quer dizer que é inalterável. E até com os ignorantes e obstinados, Deus foi bondoso. Hebreus 5,2, leia. Até com quem não merece, até com quem não presta, até com quem não tem condições de dar nada, ele foi bondoso. Hebreus 5,2, leia. Amém? Agora abra Lucas capítulo 6, versículo 35. Até com aqueles que são ingratos e malignos, Deus agiu com bondade. Lucas 6, 35. Pode ler. Amém? Está ótimo. A bondade de Deus, ela é imensurável, suficiente e independente de qualquer fator que seja interesse ou qualquer fator que esteja ligado à matéria. Deus age por natureza quando Ele quer ser bom. Quando Ele quer ser qualquer coisa que Ele está ordenando aí a você, a mim, a nível de conduta, de comportamento. Aquilo que nós testemunhamos nele, Ele espera de nós. Que todas as coisas que sejam manifestas em nossas vidas, seja manifesta pelo seu poder, pelo poder da sua transformação, do que Ele fez em nós. Porque isso é a bondade de Deus, autossuficiente, é bom em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, em qualquer situação.
A bondade é o lucro dele, é a realização dele. Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Independentemente das frustrações, independentemente do que fizeram contra ele, da forma como o decepcionaram, o traíram, o largaram, o abandonaram, o resistiram, ele continuou sendo quem ele era. Essa é a marca do Cristo que nós professamos aqui. Essa é a marca do Espírito Santo que ele dispensou sobre a igreja. Essa é a verdadeira promessa do Evangelho, de transformar o homem de uma forma tão profunda, regenerá-lo de uma forma tão real, tão verdadeira, que ele passe realmente a testemunhar, a publicar, a falar, a agir, a cumprir propósitos que agradam a Deus, independentemente das coisas que o cercam. Porque a glória do Evangelho é esta. Sabemos que a riqueza que nós recebemos do céu é a graça de Deus que atua sobre nós. Esse é o lucro que todos nós esperávamos, do que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ver o pecado não dominar mais os nossos membros. Ver realmente esta capacidade de matar, de transgredir, de ferir, machucar, desrespeitar o semelhante. Não ter mais efeito. E dar a cada um de nós essa natureza que anda na fé, que faz o que Deus quer, porque abomina e odeia o mal, porque repudia qualquer ato ou tipo de injustiça. É bom porque não é mal. Essa é a verdadeira marca de Cristo. Eu não faço a bondade porque eu quero te conquistar. Eu faço a bondade porque isso está dentro de mim. É o que na verdade ele testemunhou para nós. Agora você quer ver a falha? É quando isso oscila. A falha está aí. Quando não é constante. E quando não for constante, é porque não é natural. E porque não é natural, está alicerçado em situações isoladas. E o perigo disso, que quando essa circunstância não favorecer a mim, eu não vou ser bondoso, eu vou ser maligno. Porque é o que está acontecendo na vida de muita gente que está dentro da igreja. Quando a circunstância não lhe favorece, quando as coisas não dão certo como ele quer, quando as pessoas não fazem, ou não falam, ou não se comportam caracteristicamente como ele é, ele começa a fazer maldades para mudar esse cenário, e agir por instinto, e por sentimentos espúrios, porque chegou a hora de ser maldoso. Mas a bondade de Deus é diferente. É na hora que nada favorece, que Deus ainda mais quer dizer à humanidade, à sociedade, o quanto Ele é bom. É quando as coisas são contrárias, subversivas, que desacatam, que perjuram, blasfemam contra Ele, que Ele quer mostrar bondade. E
É a luz do Evangelho que é derramado sobre nós aqui nessa noite. É o fato da bondade de Deus ter nos tolerado, nos suportado, não imposto a nós a condenação, não dado a nós a condenação antecipada, mas muitas oportunidades. Muitas oportunidades foram dadas neste processo de tolerância, de compaixão e misericórdia dele para conosco. E tudo isso porque ele é isso, não porque nós merecemos, não porque nós somos crentes, não porque nós fizemos algo que lhe favorecesse ou que fosse agradável a ele, porque é natural dele agir assim. Sabe, amados irmãos, quando Paulo foi descrever o homem sem Cristo, lá em Romanos capítulo 7, você pode abrir. Quando ele foi descrever um homem sem Cristo, ele descreve com uma profundidade e tamanha de inspiração. Lá no versículo 18 do capítulo 7, ele diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo aqui nesse texto, ele fala do homem sem Cristo, do homem que não está derramado aos pés do Senhor Jesus, do homem que não está ligado à sua comunhão, à sua fé, e o quanto ele é escravo, dependente da maldade, o quanto a maldade está enraizada do ser humano. Mas o que nós podemos falar disso? O homem ímpio, o homem sem Cristo tem os seus momentos piedosos, os seus momentos que promovem atos que favorecem o próximo. Você vê isso no mundo, mas você não pode chamar isso de bondade, tá? Porque ela está sendo feita dentro de uma ausência completa de Cristo. Então, como nós definimos a bondade ímpia? Como uma piedade de lucro, de fins lucrativos, puramente interesseira. E eu acho que a história está aí para dizer para vocês, por si mesma, quem é o ser humano. Aqui nessa terra a lei é essa: se a mão estende para te dar alguma coisa, a outra já está estendendo junto para requerer algo. Nós vivemos a lei da troca. É assim como o comércio age, é assim como a natureza humana atua na corrupção. Ela pode ser boa, mas com o interesse de que futuramente isso retorne a ela com lucros. A piedade, no conceito ímpio, tem que ser lucrativa. Porque a hora que ela quiser ser maldosa, ela vai ser vingativa, severa, punitiva, perseguidora, até infalível nisso. Ela vai ser, porque faz parte da natureza do homem sem Cristo, agir com maldades. E mesmo que em alguns momentos da sua vida ele venha a ser bondoso, alguma hora, em algum instante, essa máscara vai cair e vai florescer a verdadeira natureza da maldade. Se você realmente acredita, se você tem esperança de que uma pessoa ímpia possa realmente permanecer bondosa em toda a sua vida, sem alterações, complicações, sem divergências, sem ocorrências de maldade, fica à vontade. Eu estou convencido pela fé no Evangelho de que não existe homem bondoso sem Cristo. E para aqueles que estão em Cristo, eu estou pregando aqui a eles de onde saiu a bondade e como que ela atua nas nossas vidas. Por natureza, não instinto.
Nós nascemos em Cristo, geramos a vida eterna que está nele, e o poder que está em nós agora odeia e abomina a maldade. Por isso que nós fazemos a bondade, porque Cristo está em nós. E a atitude mais convincente, mais característica, mais profunda de quem o serve é ser como ele foi. Até com aqueles que são ignorantes, obstinados, ingratos ou malignos. E a pergunta que te faço agora, lá em Salmo 77, verso 9, é esta: Deus se esqueceu de ser bondoso? Leia o texto. Deus se esqueceu de ser bondoso? Alguma vez? Pode ler o texto, cenáculo. Quem está com ele anda na luz como ele está, irmão. A gente até quer fazer a maldade, mas não consegue. Nós até pensamos o que nós vamos fazer. E olha que o que eu estou pregando com você aqui agora não inibe a autodefesa, tá? Não é uma pregação para te fazer um idiota. Mas o objeto final do teu testemunho como crente sempre é favorecer, nunca a injustiça. Não importa quem seja. Então vem lá uma circunstância para mim, uma situação da qual me humilha, da qual me rebaixa, disso ou daquilo, e eu esqueci que eu era crente, parti para cima e fiz a besteira. Um ato de fúria, um ato inconsequente. Como compreender isso? Ah, mas todo mundo é falho, todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Verdade. Mas erra para se arrepender, erra para se consertar e para não fazer mais. Esse é o pensamento cristão. Mas por que aconteceu aquilo? Por alguma coisa está errada com você e com a tua fé, porque não é a natureza de alguém que está regenerado por Cristo agir inconsequentemente da maneira como você fez, impulsionado a esse nível de maldade que talvez você tenha testemunhado. Não é normal. E nós não podemos acreditar que o Espírito Santo, a presença de Cristo, tenha saído desse ambiente chamado alma para entrar um espírito maligno da parte do inferno para fazer você agir dessa forma, porque isso não tem explicação teológica não, irmão. Porque se Cristo atua com soberania sobre nós, isso é constante. E nem em momentos de fraqueza, de pura impotência, vamos dizer assim. Eu vou cometer um ato de maldade sem pensar. Peguei uma faca na mão para esfaquear alguém. Peguei um pedaço de pau para acertar na cabeça dele. Entendeu? Não existe isso. Mas aconteceu comigo, pastor. Qual é a explicação que o senhor me dá? Paguei com a injustiça, paguei com pecado, paguei com fúria, paguei com maldade. Eu quero entender isso, porque eu sou uma pessoa de fé. A explicação que eu tenho para te dar é essa aqui, puramente bíblica. É porque tem alguma coisa errada com você. Porque quem tem a bondade de Deus no seu coração não esquece dela na hora que precisa ser bondoso, até com quem não merece. É um sinal de que você está precisando de Cristo. É um alarme aí, soando dentro dessa casinha chamada alma, que você está vazio de Jesus. Que você precisa buscar na riqueza da graça, essa que é uma das características da caridade, que muita gente acha que por educação, por formação, por religião isso acontece. A Bíblia diz não. É a marca do poder de Cristo. Não se constrói bondade com regras sociais.
com políticas alheias, com amor materno e paterno. É um atributo de Deus, e é assim como nós tratamos o indivíduo bondoso, como um fruto da videira, que é Cristo, como uma obra das mãos do Salvador, como uma candeia que Ele acendeu, e está sustentada pelo Espírito Santo, e mantida por Ele, a ser bondoso ou qualquer outra coisa, que testemunha virtude em qualquer circunstância. É o poder dele. Então, na medida do possível, eu esqueci. Lá na hora que eu mais precisava, eu pratiquei o ato da maldade. Sou batizado, sou da fé, da confissão cristã, e eu queria explicações aqui hoje, para saber, traduzir esse momento de lapso da minha vida, que eu peguei e atropelei tudo que eu vi na frente. Não respeitei, não considerei nada do que estava na minha frente. E mesmo que eu dissesse que todas essas pessoas não merecessem a minha bondade, eu deveria ser bondoso, e não fui, e acabei sendo pior do que elas. Larga a Bíblia e fala que você não é crente, porque este é o sinal da desgraça, da tua maldade, que Deus não habita em nada daquilo que você está pensando, ou falando, ou fazendo a nível de maldade. E que todas as justificativas que você traz aqui neste altar, todas estas não servem para nada, porque maldade e injustiça não se pagam com a mesma moeda. E se você acha que Deus ergueu uma bandeira para defender assassinatos, para defender injustiças, para defender maldades por parte de pessoas que acreditam que estão indo para cima da forma como estão, porque também foram prejudicadas. Esquece, meu Senhor, quando esteve aqui na terra, para servir ao homem com a sua própria vida, o que Ele testemunhou para nós? Que mesmo o homem tendo o odiado, e o crucificado, e dando a ele a maior sentença da época, mesmo assim Ele intercedeu por quem estava ali o odiando, e o massacrando. E eu vou voltar a dizer, a falar para você, não é uma palavra para transformar crente em idiota, em gente inútil, porque nós sabemos a hora que nós temos que nos defender, como também sabemos a hora que nós temos que agir da forma como está sendo pregado aqui agora. O fato é que há pessoas aqui hoje que estão com as suas mãos ensanguentadas, porque estão comprometidas com a maldade e são cúmplices dela. E de certa forma, oram, pedem, suplicam a Deus por uma ação e uma reação ao teu favor que Ele não defende. É a mesma coisa da mulher que ora ao Senhor para que Deus ponha a mão no marido. Você já viu oração desse tipo? Senhor, põe a mão nele. E quem é você para falar isso? Quem é você para orar desse jeito, filho? Senhor, põe a mão nele. Qual é a pergunta que o Evangelho faz? O que você fez para ganhar essa pessoa? Então, ao invés de você ficar orando aí, pedindo a Deus e requerendo a Deus uma justiça da qual você não é capaz de testemunhar, a melhor coisa é você recorrer pelo ato de misericórdia e dizer: Senhor, nós somos tudo um bando de miseráveis, julga o Senhor conforme a tua retidão e a tua justiça, porque eu prefiro do que agir com a pretensão de acreditar que eu sou melhor do que qualquer um.
porque a tua bondade não permitiria de que alguém aqui fosse condenado, morto, de que alguém aqui fosse julgado, para que a minha imagem, para que o Daniel se realizasse, tivesse a sua honra, a sua reputação de volta. Mata ele, Senhor, fere ele, Senhor. Por quê? Teu orgulho, teu ego estão feridos também? Deus não age por instinto animal, irracional, inconsequente ou interesseiro. Ele não busca lucro, ele não busca retorno do que ele faz. Ele faz porque ele é isso. Ele faz porque ele é isso mesmo. Porque jamais ele faria o mal. Jamais ele agiria de maneira inconsequente. Então essa é a marca da bondade no Evangelho. Eu sou bondoso porque eu não quero o mal. Eu sou bondoso porque Cristo habita em mim. E se a bondade chega até a mim, o Espírito Santo geme dentro da minha alma, me contorce por dentro, e lembra das palavras do meu Salvador, para que eu não esqueça de nenhuma delas. Quando eu precisar ser bondoso, Ele vai saber me lembrar. Não vou esquecer. Não esquecerei. Sabe, pastor, minha mulher me traiu, meu marido me traiu, todo mundo me traiu. Aonde você pensa que você vai chegar com esse sentimento de comiseração? Você está querendo o quê? Que Deus te dê um veneno para matar todos eles? Você tem que ser um bondoso de Cristo mesmo assim. Sabe? Eu tenho uma vontade de fazer, mas não consigo fazer. Essa é a marca. Agora o bem que está em mim eu faço porque Cristo me dá poder, me dá condição espiritual. Se fosse alguns anos atrás eu já matava. Hoje não. Eu já estaria fazendo um monte de loucura. Entendeu? Me pendurando aqui, gritando, fazendo um monte de estardalhaço. Hoje não. Percebo que houve mudança, percebo que Cristo está agindo no meu ser, percebo que aquela natureza perversa foi trocada por uma bondosa. Cristo tem dado a mim sinais e evidências de que fui transformado numa fonte cujo a água que jorra, esta é a água da bondade, da virtude celestial, desse Deus poderoso, que sabe transformar uma vida pelo seu poder. Estou vendo isso acontecer em mim, sabe, é o sinal da libertação, é o sinal daquilo que Cristo gostaria de fazer com cada um de nós, ter domínio nas piores situações da nossa vida, dar a prova da capacidade dele por intermédio de nós, até mesmo em situações desfavoráveis, até mesmo quando a gente ora. Eu dei o exemplo da oração, né? De não fazer magia, feitiçaria. Mata, Senhor, assassina, bota a ferida na boca dele, Senhor, faz os cabelos dele, da cabeça dele cair. Como eu não sei nem como é que índio faz. Mata ele, Senhor. Eu sou um péssimo ator, tá? Graças a Deus. Já chamaram isso de oração contrária, mesa branca, já deram tudo para ter nome para esse negócio aí. A Bíblia simplifica a maldade pura por detrás de uma face chamada evangélica. É simples. Estou indo lá orar. E estou indo lá orar cheio de maldade, de vingança, de sentimento de ódio.
Até teve gente que chegou assim, mas pastor, eu não consigo, pastor. Não consegue, você é duro, filha. É mesmo, pastor? E pior de tudo, ainda é sincero. É verdade mesmo, pastor, sou duro. Mas essa sinceridade não vai te salvar, né? Sabe, eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar. Explicações de alguém que realmente quer o lucro. O que você espera para ser bondoso? Deus fez bondade sem esperar por nada. Eu não consigo, porque você quer retorno. Porque a hora que você quiser realmente a bondade de Cristo no teu coração, você agirá como Ele agiu. Não espere, faça. É a marca dele. É o nosso desafio. Diante de toda desse mar de corrupção, mostrarmos à sociedade que nossas ações não estão sustentadas por interesses escrotos, por ideias religiosas, pela formalidade, pelo conceito rituoso, que tudo isso que nós fazemos, biblicamente falando, em prática, é com prazer. O que eu ganhei por ser bondoso todo esse tempo para você? O que eu lucrei por ser honesto? O que eu ganhei em ser um homem fiel? Deus nunca te prometeu nada. Ele esperava que você fizesse isso de maneira natural. A tua interrogação surge da tua insatisfação. Está alicerçada no pensamento da impunidade. Você se espelha naqueles que fazem a maldade e calcula quanto tempo eles vão ficar assim e o que ganharam com isso para ser igual a eles. Esse é o problema aqui. Porque um pastor não pode prosperar a sua igreja diante do Senhor pregando a verdade? Porque esse conceito de que a igreja que prospera, que se enriquece, que mais cresce é aquela que prega corrupção, o liberalismo, a filosofia vã. Você tem alguma explicação para me dar? Porque esse conceito está realizado na cultura religiosa de vocês. Nessa cultura religiosa que é puramente comercial, da igreja glamurosa, teatral, profissional, que muitos entram aqui e não enxergam a nossa prosperidade, não enxergam a nossa riqueza. Deus realizando obras sobre a grandeza daquilo que nós temos dentro do nosso coração, Deus sendo comprovado e o seu Filho sendo glorificado, dentro daquilo que nós somos capazes de fazer igual Ele fez. Essa é a nossa riqueza, é seguir os passos desse Salvador, e testificar e testemunhar que a glória dele está dentro de nós, que a bondade está dentro de nós, porque Ele existe e reina em nós. Naracaporiá se come ousta. Aleluia, meu santo Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 22 e 23. Cenáculo, leia para mim, por favor. Romanos 11, 22 e 23. Pode ler. Amém?
A benignidade de Deus também ela é reta, ela é severa, ela é justa. Deus ele é bondoso até quando Ele nos exorta. É quando Ele nos exorta que Ele prova o seu maior amor. A sua bondade procura disciplinar aqueles que estão desviados e aqueles que estão enganados. Certificar para aqueles que estão de pé que não caem. Um pastor que cuida das suas ovelhas não é aquele que passa a mão em cima da cabeça dela e diz para ela que está tudo certo. É aquele que ensina o caminho verdadeiro. E que quando ela se desvia, busca para colocá-la no caminho certo. Um bom pastor não é aquele que se dedica pelos justos. É aquele que se dedica por aqueles que são pecadores. No sentido da verdadeira parábola. Os justos não precisam dele. Os pecadores sim. Então nós somos testemunhas vitais de que éramos ovelhas sem pastor e Ele veio para nós com toda a bondade para ministrar sobre nós verdades que nós não gostávamos de ouvir. Mas hoje nos gloriamos, hoje nos realizamos em cada palavra que Ele fala. Assim é o pai, assim é a mãe cristã. São bons pais que servem a Cristo, porque a educação e o testemunho que dão para os seus filhos está baseada nas pisaduras do seu Salvador. Não são bons para agradar os seus filhos, são bons para agradar a Cristo. Não são bons para aprovar a sua família, essa capacidade. São bons porque orientam, capacitam o seu lar a servir a Cristo, mesmo até que eles não queiram. Sempre luta em persuadir, em influenciar, em trazer cada um deles, e não desiste enquanto não conseguir. E aí eu me refiro ao crente, porque a sua presença é uma influência, é uma capacidade, é um testemunho vivo do que Cristo fez e pode fazer na vida daqueles que ainda não aconteceu. Deus é bondoso até quando Ele revela o nosso pecado. Deus é bondoso até quando Ele nos constrange com verdades, quando Ele nos disciplina, quando Ele também permite que a gente perca. Quantas perdas não tive em 2016? E talvez quantos ganhos não vou ter em 2017, não importa. Continuo crendo que o Senhor tem o melhor para mim. Porque ainda que eu esteja perdendo para os homens, para Ele pode ser que eu esteja ganhando, crescendo, amadurecendo. Toda essa riqueza dentro de mim, todo esse peso de glória chamado Cristo. Então sentir o cajado dele sobre mim me realiza, porque sei que cada palavra que for me entristecer, que me rebaixar, que me humilhar, está vindo de alguém que não quer o pior, de alguém que quer me salvar. Essa é a interpretação de todos que Deus corrigiu, de todos que Deus disciplinou, de todos que Deus permitiu que sofressem algum dano. Ele não procurava matar e destruir, mas salvar. Então essa bondade política, essa bondade filosófica de você querer exatamente atender a demanda das opiniões, em ser um pouco do que cada um quer que você seja, esse modismo,
de que o bom é o convencional, é o político. Para a Bíblia, para a palavra de Deus, é o engano, é a mentira. Quando meu Senhor disse, ali em Mateus, capítulo 10, 34, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não paz, mas espada. Essa é a marca dele. Dar aos homens o conhecimento dessa verdade, ainda que esta verdade fira, machuque, é para a salvação. Porque aquele que foge da admoestação deste pai, o pai não o tem por filho, mas o tem por bastardo. Porque Deus ama aquele a quem ele corrige, a quem tem por filho. Porque o seu amor é zelo, o seu amor é retidão, o seu amor é justiça, o seu amor é santidade. E aonde está a bondade de Deus, está a retidão e a justiça. A sua bondade nos fez nos arrependermos. Romanos 2,4. Leia. Pode ler, cenáculo. Amém? Amém? Porque ele foi bondoso. Nós estamos aqui nos arrependendo agora. Então, baseado nisso, amados, voltando um pouquinho lá para trás, nós não temos tempos de bondade, ou dias de bondade. Não há escala para isso. É toda bondade. Toda bondade. O absoluto disso quer dizer é independente. Assegura de que não vai esquecer de ser bom quando precisar. Essa é a capacidade da fé, de transformar alguém crente em Jesus em algo bondoso. É assegurar de que ele não vai ter etapas ou tempos de bondade, porque sempre será bondoso, benigno quando precisar. Porque Deus não habita, não reina, não se manifesta e não está na maldade. Seja em que circunstância e tempo que for. Se a maldade apareceu, ela me indicou uma coisa muito triste. Está falando alguma coisa muito forte aqui. Pode ser que toda a bondade que existiu em mim foi puro lucro, pura fonte de lucro. Termo sarcástico de Paulo, para dizer àqueles que estavam dentro da igreja que bondade não é um dever, e nem um negócio, mas uma prova de libertação. Talvez essa que você não conseguiu na tua vida. E há pessoas que estão aqui nesse culto hoje que não estão conseguindo nem resistir às provocações. O diabo te provoca, você cai na rede. Você cai na tentação da ira. Você blasfema, você xinga. Você amaldiçoa. Você se enfurece, não é? O que é isso?
prova de que a bondade que você viu acontecer com você alguns dias atrás ou antes dessa decadência é porque estava alicerçada e sustentada por algum interesse puramente pessoal. Porque enquanto você foi bom para mim, eu fui bom para você, mas agora que você está sendo maldade, eu vou te pagar com a mesma moeda. É assim como muitos estão vivendo aí embaixo agora. E você tem que se envergonhar disso. Porque chega momentos na vida de um mentiroso que a mentira dele foi tão proferida, tão falada, repetida vezes, que acaba até se transformando numa verdade para ele. E talvez seja o que está acontecendo com a vida de muitos que estão ouvindo essa pregação aqui. A tua fé é tão mentirosa, tão contraditória, mas você repetiu tantas vezes que você é crente, que isso acabou se tornando uma verdade só para você. Não para Deus, nem para o próprio Salvador, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade dos homens que retêm a verdade para ficar com a iniquidade. É isso que Deus me revela aqui em muitos corações que estão ouvindo essa pregação hoje. Que lá no fundo do teu coração, lá dentro de você, você sabe que essa regeneração não aconteceu na tua vida. Que a natureza da bondade de Cristo não penetrou no teu ser. Que muita coisa aí que você chama de fé viraram cinzas de decepções, de frustrações, de escândalos, e chegou a hora que tem que parar e assumir tudo isso e olhar para o Salvador e para o Redentor, a fim de pedir clemência e misericórdia a Ele, para que essa obra seja mudada. Mas se você quer continuar vivendo de ilusões, da fantasia de que você é um crente debaixo de todas essas más intenções e pensamentos perversos, nessa oscilação, ao ponto de você não saber mais quem é você mesmo, isso é um direito teu, e nós não queremos tirar isso de você. Mas em compensação, não atribua a tua derrota, a tua desgraça espiritual à ineficiência da fé. Porque Deus provou o seu poder e a sua glória. Quando ressuscitou o seu filho, Ele deu a mostra do que Ele é capaz de fazer. Quando Ele quer recompensar, quando Ele quer abençoar o fiel. Para deixar clara à sociedade posterior da ressurreição do seu filho, que este evangelho não está sendo pregado como teoria, mas com verdades, pelo poder de Deus, certificando aos homens que Ele é libertador e salvador daqueles que o buscam e daqueles que creem no seu santo nome. Que todos que entraram debaixo da dispensação dele, crendo nele, foram salvos e libertos das suas maldades. Deus não vive de demagogias, Ele vive da realidade. E a realidade é essa: você não consegue ser puro, você não consegue ser honesto, você não consegue agir com respeito e consideração ao seu semelhante.
Você não serve ao próximo. E quando eles precisam de um ato de bondade, você lhes dá indiferença e frieza. São essas evidências que estão esparramadas pelo chão da onde passo. São esses obstáculos que foram sendo levantados em torno da minha fé virtual, da minha falsa religião, que Cristo quer operar aqui hoje, rasgar este véu aqui hoje, e tirar almas que estão na prisão do pecado, que estão presas na ganância, do quanto vão lucrar e ganhar, se obedecerem ao Senhor Jesus. E que todos saibam aqui hoje, que o contentamento aqui é ser dele, não ganhar alguma coisa além disso, porque nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar daqui. Então por isso estejais contentes e realizados por tudo aquilo que o Senhor vos tem dado, porque a nossa glória, a nossa realização não consiste em roupa, comida, bebida, vestimenta, carro, casa, propriedade, heranças, mas em dignidade, honestidade, transparência, respeito, lealdade, fidelidade. E dentre tantas outras coisas que ele poderia fazer a você. Se eu tivesse cuspido na cara dele, jogado pedra nele, chutado a cabeça dele, rasgado o véu e a roupa dele, como fizeram, melhor dizendo, e me arrependesse e pedisse a ele uma oportunidade, uma chance, ele me daria. Por isso, é tão difícil segui-lo, porque para segui-lo você precisa ser diferente, você precisa ser dele. E pregando tudo isso para você, pode até soar aqui como uma derrota, mas lembre sempre, Deus não está tentando te salvar hoje aqui da opinião pública, mas da condenação dele, porque é a ele que nós temos que agradar, é a ele que nós temos que prestar conta, irmãos. Deus não habita em nenhuma injustiça, porque ele é toda bondade, justiça e verdade. Por isso se prenda nisso. E essa é a conclusão que eu tenho dos problemas espirituais que a igreja passa, de gente que chega aqui com teorias de que a fraqueza dele é um resultado do fenômeno A, B e C, humanamente falando. E a gente descarta tudo isso e com simples explicações. Se Jesus for importante para você, você supera. Se não for, todas estas coisas já te afastaram dele. Uma vez o pastor, já contei isso para vocês algumas vezes aqui, mas me lembro, fui numa vigília, me apresentaram minha irmã, uma missionária, e tadinha, eu olhei para ela, eu tive dó, porque era magrinha, franzidinha, já idosa, mas eu olhava para aquela mulher, eu não via a religião, eu via uma mulher de oração. Eu era muito novo, estava chegando já na igreja, tudo era novidade para mim. E por incrível que pareça, eu não estava tão emocionado com o que estava acontecendo comigo, que qualquer coisa me tocava. Hoje não. Mas me apresentaram ela e a gente começou a conversar, e ela começou a contar o testemunho dela para mim. De que ela era pregadora há muitos anos,
das dificuldades que ela passou e tudo mais. Se não me engano, era sergipana. E ela começou a contar para mim que o homem que ela casou, como ímpia, foi o mesmo marido que teve que suportar ela, uma cristã. E que muitas vezes que ela tentava ir para a igreja, esse homem fechava a porta da casa e prendia ela e batia nela. Um grande período da vida dela foi assim. Por muitas vezes ele prendia ela dentro do quarto, ela dizia para mim, e ele só abria a hora que o culto terminava para mim não poder mais ir. Em muitos dias que ela poderia estar ali dentro da igreja, ela estava dentro do quarto orando e indagando ao Senhor, como ela poderia servir ao Senhor naquelas condições. E aquela mulher olhou no rosto do pastor, e ela disse assim para mim, pastor Daniel, eu chego na seguinte conclusão: eu não podia pregar essa palavra sem um amor. Deus usou meu marido e permitiu que ele viesse a mim com fúria, para saber exatamente o quanto eu era capaz de amá-lo mesmo assim. Porque este evangelho é a boa notícia para quem não merece ouvir. E como eu poderia pregar sem saber o significado disso? Amar alguém que te odeia. Depois do desfecho da história dela, eu não sei, filho, porque ela ainda estava no processo, então não sei se o marido morreu, viveu, não sei o que aconteceu com o marido não. Mas ela falou com lágrimas nos olhos, de que a missionária que ela se transformou, foi formada e grande parte dela se consagrou e cresceu dentro de um quarto chorando e buscando força para amar o seu marido que espancava. E até que ponto vale a pena a gente ser bom? Baseado nisso, até que ponto vale a pena nós temos bondade com quem não merece? Toda bondade, independentemente das coisas, da maneira como elas são. A bondade de Deus sempre é bondosa. E este é o sinal de Cristo sobre essa igreja hoje. E da libertação também. Eu olho e não consigo me ver realizando estas coisas. É aí que Jesus entra na nossa vida. Ele é essa capacidade. É seu Espírito que nos dá essa virtude. Aqueles que estão inclinados à carne são homens, mas aqueles que estão inclinados ao Espírito, estes são obras da vida dele. Da carne se colhe corrupção, do Espírito, vida eterna. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, diz Paulo em Gálatas 5. Mas se nós somos obras das suas mãos, o Espírito sempre vence, porque Cristo habita nele e o capacita a realizar e fazer coisas que sozinho ele não faria. Eu não sei se isso te atrai, se é o que você busca em Cristo, mas o fato é, até que ponto lucraremos servindo a Cristo? É o lucro ou a realização? Ele é a riqueza? Ou estamos em busca de uma outra coisa além de Cristo? Do lado a perversidade, do lado a sinceridade. Dois caminhos que não se cruzam e que são opostos. E você tem que saber dos quais você serve. Porque o apelo que eu vou dar a você hoje aqui, a pedido do meu Senhor, é baseado nisso. Na maldade que você
não se opõe em fazer. E talvez não queira se libertar, que não lhe incomoda. E eu não sei que oração que eu vou fazer por você. Já o outro, quero me libertar. Peço ao meu Senhor que tudo isso que está em mim aqui seja tirado de mim. Abomino, excluo e rejeito esses sentimentos que bombardeiam a minha alma para ferir Cristo. Esse eu vejo esperança de que Deus faça alguma coisa para ele, porque a iniquidade e a maldade ele abomina. E se ele não conseguiu fazer ainda a bondade de Cristo ser realizada, nós vamos orar por ele hoje aqui nessa noite para que Deus faça esse milagre na vida dele. Se você for este, vem para frente. Se você é o que gosta da maldade, fica aí no banco, porque nós não queremos orar não.